Será que a forma como se treina a arte marcial normalmente é realmente tradicional? E se for, tradicional para quem? Eu sou Jerônimo Marano, educador em artes marciais, e eu estou falando isso porque o meu último vídeo gerou uma discussão no Facebook com o Guilherme Amaral Luz, e a gente em conjunto decidiu que o tema dessa conversa valia a pena ser registrado, então por isso eu estou gravando esse vídeo. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o artigo dele que registrou essa conversa. Então acessa esse artigo, lê a conversa inteira, que é bem bacana, muito melhor do que, muito mais profunda, muito mais detalhada do que nesse vídeo aqui, né? Afinal, como vocês já sabem, o filme nunca é melhor do que o livro. Então, essa conversa começou com uma pergunta que o Guilherme me fez. Ele citou uma fala do mestre Léo Nomura, que disse que a forma como se treina a arte marcial, na maior parte do mundo, na maioria das academias pelo mundo todo, é uma adaptação, vem de uma adaptação que foi feita no Japão, da ginástica sueca para as artes marciais. E aí o Guilherme me perguntou se eu acho que se isso é bom, se esse método é bom, se tem alguma vantagem em se treinar dessa forma, ou quando se deve treinar, etc. Então, vamos entender como é que funciona esse método. Para isso a gente precisa entender um pouquinho a história da educação física. Então, no final do século XVIII, início do século XIX, lá na Europa começou a se pensar, se preocupar com a sistematização da educação física. E o contexto da época ali naquele lugar era da formação dos estados nacionais, dos países como a gente conhece hoje. Estavam acontecendo as guerras napoleônicas, a expansão do Império de Napoleão, e os povos estavam ali tentando se defender, tentando se unificar. E aí na Alemanha se viu na educação física a possibilidade de fortalecer um sentimento nacionalista nos povos germânicos, que era um sentimento que estava aflorando em toda a Europa por conta do contexto. Então, a Alemanha começou a estruturar a educação física sob a forma de ginástica. E nesse período começou a se pensar em uma educação nacional. E a educação física, no caso da Europa continental, a ginástica teve um papel muito importante. E isso começou lá na Alemanha. Então a ginástica era um meio educacional de fortalecer, de aumentar o sentimento nacionalista no povo e desenvolver as pessoas, os estudantes, fisicamente para o caso de servir o exército. Então a ginástica alemã teve um objetivo militar e ela foi responsável, ela ajudou na unificação da Alemanha. Então a Alemanha que a gente conhece hoje, ela é o que é, em parte, por causa da ginástica, da aplicação da ginástica alemã na educação, na formação desse sentimento nacionalista. Inclusive, a juventude hitlerista era um programa de educação física extracurricular. Bom, mas então, por causa do sucesso da Alemanha com a aplicação da ginástica, com que os outros países viram o que estava acontecendo, a Dinamarca se inspirou na Alemanha e criou o seu próprio método de ginástica. E aí, inspirado na Dinamarca, surgiu a ginástica sueca e essa foi a que se expandiu para quase todos os países do mundo. Não foi o caso do Brasil, a ginástica no Brasil começou pela escola francesa, mas na maior parte do mundo foi a ginástica sueca que foi adotada. Então isso aconteceu lá na Ásia, quando os povos estavam se abrindo para os conhecimentos vindos da Europa. E a característica, algumas das características desses métodos ginásticos europeus são, né, um professor fica na frente, os alunos de frente para o professor dispostos em fileiras, em colunas, o professor dá um comando, o aluno responde ao comando, todo mundo faz junto, né? O professor fala 1, todo mundo vai lá, faz o movimento, 2, todo mundo vai lá e faz o mesmo movimento, todo mundo junto, padronizado, uniformizado não necessariamente no sentido de usar um uniforme, mas movimento uniforme, todo mundo fazendo junto, respondendo junto, tentando fazer na mesma intensidade, na mesma velocidade. Isso faz com que seja ignorada a individualidade de cada pessoa. Então, cada um tem um ritmo próprio, e nesse método você deve ignorar
o ritmo individual para que todo mundo faça junto. Então, basicamente, essas são as principais características desses métodos ginásticos. E é como se treina na maioria das academias, das escolas de artes marciais pelo mundo inteiro. Agora, voltando, saindo um pouquinho da Europa continental e indo lá para a Inglaterra passava por um outro contexto, porque a Inglaterra está separada da Europa continental, né, pelo mar. A Inglaterra tinha uma marinha forte, então o Napoleão não se metia com os ingleses, porque ele sabia que com os ingleses ele não podia com a marinha inglesa. E na Inglaterra, nesse período, estava acontecendo a Revolução Industrial. Então, estava começando na Inglaterra uma nova sociedade, porque estava surgindo a economia capitalista. E a sociedade foi se adaptando a isso. E a Inglaterra tinha jogos populares que eram muito violentos, e para essa sociedade nova que estava surgindo, esses jogos já não eram mais interessantes, não eram bons para a sociedade. Então foi aí que eles começaram a ser regulamentados, ser padronizados, controlados por federações, por associações, e assim surgiu o esporte. Então, enquanto na Europa continental se tinha um movimento ginástico, na Inglaterra tinha um movimento esportivo. Então, essas duas vertentes foram responsáveis pelo início da sistematização da educação física e da aplicação da utilização da educação física nas escolas. O esporte ele era interessante para a Inglaterra porque com esse surgimento aí do capitalismo, o esporte desenvolvia as qualidades que as pessoas precisavam para esse novo tipo de economia, que é a iniciativa, a tomada de decisão, a autonomia, a criatividade, o improviso. Então, para esse novo modelo econômico, para os empreendedores, o esporte era um meio educacional muito bom. Então, a Inglaterra demorou muito para incorporar a ginástica. Foi só no começo do século XX, acho que por volta de 1900 e alguma coisa, ou acho que final do século XIX, por volta de 1870 e alguma coisinha ali, que a ginástica chegou na Inglaterra. Então aí teve uma dualidade na educação, né, na educação física. De um lado você tinha a ginástica, do outro você tinha o esporte, que trabalhavam qualidades diferentes, educavam de forma diferente. Então o esporte ele era utilizado para educar pessoas para se tornarem empreendedores, donos de fábrica e oficiais do exército, enquanto a ginástica era utilizada para educar pessoas para se tornarem soldados e operários de fábrica. Ou seja, de um lado a gente tinha o esporte educando as pessoas para, digamos assim, para mandar, e a ginástica do outro lado ensinando as pessoas a obedecer, a receber ordens, né? Então a ginástica ensinava as pessoas que estariam à mercê dos empreendedores, dos oficiais do exército, que seriam as pessoas que tomariam as decisões, que teriam a liberdade para pensar, para ditar o que vai ser feito, enquanto os operários de fábrica são as pessoas que recebem as ordens, que só executam, os soldados são os que vão para a guerra, enquanto os oficiais ficam bem longe do conflito, só planejando. Então agora, a pergunta que o Guilherme fez para mim, eu lanço para você que está assistindo esse vídeo. Será que esse método adaptado da ginástica, ele é bom? Será que ele é útil? Existe alguma vantagem em se treinar assim? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, e se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações dos novos vídeos que eu postar. Não se esqueça de acessar o artigo para se aprofundar nesse assunto, assista os vídeos que eu vou deixar aqui na tela para vocês, e se você quiser ajudar ainda mais, você pode fazer isso acrescentando legendas, clicando no link aqui embaixo na descrição. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.